Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e meu convidado de agora é o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, especialista em energia e petróleo e tudo que está agora, que começou essa confusão toda, né, Adriano? Tudo bem? Tudo bem você, Denise? Prazer sempre Tudo falar com jóia. você. Prazer todo meu. Lembrar que algumas semanas atrás a gente começou essa intensa cobertura nossa, foi quando teve aquela decisão da Rússia e da Arábia Saudita, que eles não entraram num acordo, que a Arábia aumentou pra caramba a produção e os preços foram lá no chão. Eu saí correndo atrás do Adriano, falei, conversa com a gente. Aí eu pedi para ele voltar agora para dar uma atualizada. Mas, na verdade, assim, o imbróglio não se resolveu, né, Adriano? Continua aí, continua o mesmo impasse. Continua, mas agora a gente começa a ter um pouco uma visão de qual é a estratégia real que está por trás, né, dessas decisões de Arábia Saudita e dos russos, né? Então, se você reparar, o petróleo ontem chegou até $20, $22, hoje parece que subiu um pouco, porque o próprio presidente Trump começa a se preocupar com isso, né? Ontem, na imprensa americana, ele falou que os sauditas e os russos enlouqueceram ao baixar o petróleo a esse nível de preço. Mas, aparentemente, eles não enlouqueceram, não, né, Denise? Tem uma estratégia por trás disso, né? Qual é a estratégia? A estratégia é derrubar o shale americano, né? O shale, desde 2011, praticamente, para cá, ele tem perturbado muito, né, os países grandes produtores de óleo e de gás, né? O shale derrubou muito os preços do óleo e de gás em função de um grande aumento de oferta, né? É aquele Só que petróleo de xisto, né? é petróleo e gás, nas duas coisas. Ele produz petróleo e produz gás. Os Estados Unidos, quer dizer, a partir com a produção de shale oil e shale gas, voltaram a ser o maior produtor de gás e de óleo do mundo, né? Só para você ter uma ideia, em 2011 os Estados Unidos produziam algo como 5 milhões de barris dia de óleo, né, de petróleo. Hoje ele está produzindo entre 13 e 14 milhões. Essa diferença toda se deve ao shale oil, né? Então, o que a gente está percebendo, né, no mercado é que os russos sauditas estão se aproveitando dessa crise econômica, turbinada pelo coronavírus, né, para derrubar o shale, né, para inviabilizar a produção de shale nos Estados Unidos, né, porque a esse nível de 30 ou menos de $30, você não consegue ter rentabilidade para produzir o shale. Em paralelo também, esse preço do petróleo muito barato também está derrubando os biocombustíveis, né? Os biocombustíveis mundo afora estão se tornando pouco competitivos ou nada competitivos perante a esse preço de óleo. E vamos também lembrar que os Estados Unidos é o maior produtor de etanol do mundo, né? Através do milho. E nós, no Brasil, também estamos sofrendo com isso. A gente tem dois grandes programas, né? Que é o etanol de cana-de-açúcar, agora no Brasil começa a se fazer etanol de milho, e também o biodiesel. Então, os produtores de biocombustíveis no Brasil também vão sofrer, já estão sofrendo muito com esse preço de barril barato. Então, o que a gente está vendo é que a Rússia e a Arábia Saudita perceberam o quê? Olha só, com a crise muito forte, né, do coronavírus, o preço caiu bastante, mas a demanda também, né? Essa é a grande diferença, acho que a gente já comentou na nossa outra conversa, que você está tendo uma super oferta de óleo no mercado, o preço está caindo, mas a demanda não está subindo como deveria acontecer pelos manuais da teoria econômica, né? Então, o que eles estão percebendo? Bom, vamos vender abaixo de $30 o barril. Para nós é ruim, porque é ruim para qualquer produtor de óleo hoje, barril a menos de $30. Mas qual é a ideia deles, dos sauditas e dos russos? Vamos vender abaixo de $30, vamos dar um subsídio para o mercado, que tem subsídio nesse preço do petróleo, que é um preço abaixo do custo, mas é um subsídio pequeno. Por que o subsídio é pequeno? Porque lembra que essa crise econômica derrubou a demanda. Então, como a demanda está muito baixa, o subsídio que a Rússia e a Arábia Saudita estão dando é um subsídio pequeno. E aí eles vão lá na intenção maior, que é você derrubar, inviabilizar a produção de shale e até de biocombustível. Quando esse mercado voltar a crescer, e vai voltar a crescer, a gente sabe na história do petróleo, o petróleo é cíclico, né? Ciclo de baixa, ciclo de alta de barril. E o petróleo é sempre o primeiro a cair quando começa a crise e o primeiro a subir quando a economia recupera. Então, está se prevendo já ano que vem um crescimento aí significativo da economia mundial, até porque a base de 2020 é muito baixa, né? Com essa recuperação, a gente imagina que o consumo de óleo volte a crescer. E aí vai voltar a crescer com uma oferta muito baixa,
porque você não vai ter no mercado o shale americano e você também não vai ter no mercado alguns petróleos hoje produzidos offshore, no mar, né? Tem muito petróleo offshore hoje também que não é remunerado com barril abaixo de $30. Não é que você vá parar a produção do mar, mas uma grande maioria dos planos de investimento das petroleiras que elas tinham antes dessa baixa de preço, antes dessa crise do coronavírus, vão ser adiados. Então, aquela produção que é ser de X ano que vem e nos próximos 2, 3 anos, vai ser de X menos Y. Eu acho que esse é o contexto que eu estou vendo hoje o mercado internacional de óleo. Mas essa produção que você está falando de petróleo offshore inclui aí o pré-sal brasileiro? Inclui o pré-sal brasileiro. O pré-sal brasileiro tem dificuldade de se remunerar a um barril abaixo de $30. Né? Então, você vai ter a própria Petrobras, a gente viu aí a Petrobras semana passada, né? Ela já anunciou um corte de investimento. Ela previa, antes da crise, um investimento de $12 bilhões em 2020, né? Basicamente, 80% ou mais de 80% desses 12 bilhões era para exploração e produção de óleo, para pré-sal, basicamente, né? E ela reduziu esse investimento para 8,5 bilhões, uma redução em torno de 30%. Além do mais, também a Petrobras anunciou uma redução aí de 100 mil barris de petróleo por dia. Né? Por que ela está reduzindo também a produção? Porque, como a gente sabe, está uma super oferta, o mundo está nadando em óleo, então você não tem para quem vender óleo. E no mercado interno também, Denise, no caso brasileiro, não só no caso brasileiro, no caso de praticamente todos os países, você houve uma grande retração no consumo de derivados, né? Outra vez em função do coronavírus, que qual é a única maneira de que a medicina acha que hoje você combate o coronavírus? A quarentena. A quarentena isola as pessoas, ninguém anda de carro, ninguém pega avião, então você tem uma queda no consumo brutal. No Brasil, por exemplo, a gente está vendo hoje uma queda no ciclo Otto. O ciclo Otto é gasolina mais etanol, comparado ao mesmo período do ano passado, ou seja, de 2019, uma queda, imagina, de 50%. A gente nunca viu isso no mercado brasileiro. Né? A gente está vendo que em outros países também está acontecendo a mesma coisa. A Argentina está caindo 70%. Estados Unidos também está caindo 50%, 60%. Por quê? Porque apesar do preço ter se reduzido, o consumo continua não respondendo, o consumo continua caindo. Você tem, vamos lá, o caso brasileiro, de janeiro até agora, a Petrobras reduziu o preço em 40% da gasolina, no entanto, o consumo está despencando drasticamente, como a gente está vendo. O diesel não fica atrás, o diesel também está caindo, evidentemente cai menos, né, Denise, porque você tem caminhões ainda rodando, né, para levar mercadorias, levar medicamentos, então não está 100% parado. Mas a gente imagina também que, comparado ao ano passado, esse consumo de diesel no Brasil deve estar caindo aí entre 30% e 40%. Então, é um cenário muito, muito difícil, né? E é um cenário, vamos dizer assim, de um total ineditismo, né, para o mercado brasileiro. Agora, o Brasil precisa, na minha opinião, diante dessa estratégia de russos sauditas, da OPEC, da OPEP, está chamada OPEP+, a gente precisa dar uma olhada para o nosso etanol, para os nossos biocombustíveis. Porque se a gente deixar sem proteção nenhuma, sem uma política pública específica, você vai quebrar o setor de etanol e o setor de biocombustível, o biodiesel também, né, no caso. Então, acho que a gente tem que ter uma política pública, porque, como a gente já disse anteriormente, a crise vai passar. Né? E a gente precisa estar preparado para decolar rápido depois da crise. Se a gente tiver uma perda muito grande de empregos, de fábricas fechando, o próprio etanol, se você entrar numa crise, você pode perder aí 1 milhão de empregos, entendeu? A gente tem que ter, então, eu acho que o governo deveria estar um pouquinho mais atento para o que está acontecendo no mercado de óleo e tomar as providências para proteger o etanol. Quais? Eu acho que você tem um mecanismo que o Brasil já possui, que é a CID, né? Lembra, a CID incide sobre o preço da gasolina. Né? Hoje, a CID na gasolina é 10 centavos por litro, né? No diesel é 0. Mas você pode, pela lei da CID, você pode aumentar a gasolina até 0,86 centavos por litro. Hoje está 10 centavos só. O diesel está 0 hoje, zerou na época da greve dos caminhoneiros, e está hoje e você pode aumentar até 39 centavos. Eu acho que no imediato, talvez não seja prudente
mexer no diesel, né? Porque você tem os caminhoneiros, tem todo esse transporte aí, mas a gasolina não faz sentido a gente manter os 10 centavos, deveria-se aumentar aí a CID da gasolina, né? Para qual número eu não sei, tem que fazer conta, mas não dá. A CID foi feita para quê? Para duas coisas. Primeiro, a gente proteger o etanol quando o preço do óleo cai muito, para ele continuar competitivo em relação à gasolina. Segundo, é para criar um colchão, né, Denise? Um colchão e manter também uma certa arrecadação dos estados, né? Porque a arrecadação está caindo, porque o ICMS cai em função da queda do preço da gasolina e do consumo, né? Então, a CID, ela serve de colchão em que sentido? Quando o preço do petróleo voltar a subir, ele vai subir, aí você não transfere tão rapidamente a subida de preço para o consumidor, porque você fez um colchão na época que o petróleo estava barato. Então, eu acho que isso aí tem que ser feito pelo governo, eu acho que o governo está demorando a tomar essa decisão, já deveria ter feito isso antes. Também existe uma outra possibilidade, que está sendo discutida, que é você colocar um imposto de importação na gasolina, né, para que você passe a poder, a Petrobras, a vender mais a gasolina que ela está estocada, né, e você também, com isso, aumentar aí o preço e manter a arrecadação dos estados e proteger também o etanol. É outra possibilidade. O imposto de importação não seria uma coisa, não poderia ser uma coisa definitiva, teria que ser uma coisa temporária, por 30, 60, 90 dias. E a CID não. A CID eu acho que é uma coisa que se usou muito pouco no Brasil e deveria se prestar atenção, porque é um mecanismo, essa questão do colchão, de proteger aí, os biocombustíveis, usado no mundo inteiro. Mas, Adriano, essa queda toda do petróleo nas refinarias chegou na bomba? Olha, ela demora a chegar na bomba, né? Porque você tem várias coisas que explicam isso. Primeiro, você tem questão de estoque, né? Você sempre tem estoques que demoram a ser consumidos até vir o preço novo. Segundo, também você tem que entender que a gasolina que você bota no seu carro não é a gasolina que caiu de preço na refinaria. O que cai de preço na refinaria é a gasolina A, misturada com 27% de etanol anidro, vira gasolina C, e é essa que está na bomba. Então, tem que olhar o preço do etanol. Terceiro também, Denise, é que você tem muito imposto, né? Lembra que quando você coloca 1 litro de gasolina no teu carro, 50% é imposto. Então, na realidade, você só está trabalhando em 50% do preço que vai estar na bomba, quando a gasolina cai de preço, né? E esse imposto também, o maior de todos é o ICMS, né? Que é um percentual sobre o preço pauta, que os governos calculam a cada 15 dias, uma média dele, né? Então, dependendo de quando é feita a queda, pode demorar um tempinho para o governo recalcular esse preço pauta. Então, e hoje também está acontecendo outro fenômeno, né, Denise? Que como o consumo está caindo estupidamente, os postos de gasolina não estão conseguindo aí quase que sobreviver. Eu acho que vai ter muito posto fechando. Se ele também reduz muito de imediato esse preço, essa margem dele cai e aí que ele vai quebrar mais rápido ainda, né? Por quê? Porque tem um fenômeno, eu volto a dizer, as pessoas têm que prestar atenção, que é esse fenômeno inédito, que é o preço está caindo, mas o consumo também. Porque se o preço estivesse caindo, como de costume, e o consumo subindo, provavelmente a redução na bomba seria mais rápida, né? Porque o que é? A receita do dono de posto, o que é? É o preço da gasolina, do diesel, vezes a quantidade, né? Se o preço cai e aumenta a quantidade, eu mantenho a minha receita. O que está acontecendo agora na equação? O preço está caindo e a quantidade também. Então, é um cenário completamente distinto que a gente viu até agora. Mas esse cenário, então, não atrapalharia essa ideia do aumento da CID? Porque se o preço não está caindo na bomba, você aumenta a CID, você vai aumentar o preço final no momento em que o petróleo está em queda. Mas aí é o seguinte, você tem que fazer uma continha, né? Quando a gente fala em aumentar a CID, a gente fala o seguinte, como a gasolina está caindo muito de preço no mercado internacional, você tem um espaço para colocar a CID sem que mexa muito no preço final. Ok. E outra coisa também, como a gente está vendo, não é no Brasil, nos Estados Unidos, que é o maior consumidor de petróleo do mundo, que o consumidor não está reagindo a preço, o que significa? O preço cai e o consumo continua caindo, então a gente pode botar CID sim, porque qualquer pequeno aumento no preço da gasolina não vai refletir numa queda de consumo. Porque o que a gente percebe, né, em relação a derivados de petróleo é que o que determina o aumento de consumo do derivado é muito mais a economia do que o preço. Quer dizer, ou seja, os preços caindo, você não tem uma elevação tão grande no consumo
quando você tem outro evento, que é crescimento da economia. Isso é que determina realmente aí o volume a mais que o mercado pode absorver. Você já falou de algumas atitudes que a Petrobras está tomando para segurar essa onda aí. Eu queria que você falasse o seguinte: o preço do petróleo do jeito que ele está hoje, quanto tempo que a Petrobras consegue manter a produção do pré-sal? Que hora que ela vai falar assim, não, agora não dá mais, vou ter que suspender, vou ter que mudar os planos com relação ao pré-sal, porque esse petróleo não se recupera? Olha só, Denise, petróleo, o presidente da Petrobras, ele deu uma declaração interessante, que ele falou que ele está preparando a Petrobras para viver com petróleo a $25, né? Então, o que é preparar a Petrobras para viver com petróleo a $25? É o que ele está fazendo, né? É cortar investimento, né? É reduzir custo, né? É olhar direitinho o que ainda pode ser investido. Agora, o que eu disse a você é o seguinte: a produção do pré-sal ela não tende a cair, você não vai parar de produzir, ou pode parar de produzir alguma coisa, porque 100 mil barris não é grande volume de óleo. O que vai acontecer é que você vai ter que, dependendo da demora que esse preço fica a $25, $30, aquelas metas de produção para 2025, para 2030, vão ter que ser todas mudadas. Por quê? Porque os investimentos estão caindo. Então, se eu, em vez de investir Petrobras $12 bilhões em 2020, vou investir só 8, eu estou comprometendo o quê? A produção futura, não a produção presente. Então, toda aquela expectativa, o Brasil vai produzir em 2025 4 milhões de barris dia. Provavelmente não, vão ter que rever isso. Até porque não é só a Petrobras. Todas as petroleiras estão fazendo a mesma coisa, né? A ExxonMobil, a Shell, a BP, todos eles também produzem no Brasil o pré-sal, né? O pré-sal brasileiro. Produzem em vários lugares do mundo. Então, o que eu estou dizendo é que esse cenário hoje de $25, $30 aí, vai ser um cenário onde você vai adiar, né, aquelas metas de produção que você tinha antes da crise. Agora, a Petrobras tem um problema a mais, por isso ela tem que ter também muita rigidez de capital, porque ela tem uma dívida, né, Denise, de cerca de 80 bi de dólar, né? E essa dívida dela de 80 bi de dólar, para 70%, 75% é em dólar, né? E vamos lá, o dólar está a 5, né, o câmbio, né? Então, ela tem essa outra problema para enfrentar, que não é pequeno, né? Daí que eu acho que ela também ela vai procurar, dentro do possível, né, manter o programa de desinvestimento dela, né? Vai tentar, acho que no segundo semestre, tentar vender refinaria, né? É difícil? Porque também se as ofertas vierem abaixo da régua que a Petrobras colocou, ela não vai poder vender. Mas vamos torcer para que isso não aconteça, né? Porque também tem uns efeitos assim meio engraçados na indústria do óleo aí, porque quando o petróleo está barato é bom para a refinaria, né? Porque as margens de refino crescem em detrimento das margens de exploração e produção. Então tem uma composição aí que vamos torcer aí para que a Petrobras consiga, né, desinvestir em refinarias ainda esse ano de 2020. É difícil, não é simples, eu acho que vai ser um trabalho árduo, mas vamos torcer. O Adriano, no quarto trimestre, a Petrobras teve lucro recorde, chegou a 40 bilhões de reais. Você acha que o cenário para o primeiro tri deste ano vai ser muito diferente? Vai Vai ser ser muito só um pouco diferente. diferente? Não, Como é que você vê o impacto? vai ser muito diferente. E provavelmente do segundo tri vai ser mais diferente ainda, né? O primeiro tri, janeiro, fevereiro, março, segundo tri, abril, maio, junho. Mas vai ser diferente, porque vai haver uma queda brutal no lucro da empresa, até porque também a gente tem que entender que no quarto tri do ano passado teve um evento muito importante também que fez com que os 40 bi fossem atingidos, que foi as vendas dos gasodutos do Norte e Nordeste, da TAG, né? Lembra que a Petrobras vendeu a TAG por 9 bilhões de dólares, né? Entrou no caixa da empresa 9 bilhões de dólares, e ela também fez o IPO, né? A abertura de capital da BR, onde entrou aí também algo em torno como 8 ou 9 bi de reais, né? Então, isso também ajudou a chegar nos 40 bi. Mas, com certeza, quer dizer, primeiro tri desse ano vai ser ruim, e eu acho que o segundo tri vai ser pior ainda, na minha opinião, né? Nossa, mas Agora, Adriano, se você está achando que o segundo tri vai ser ainda pior do que o primeiro, é que você está achando que muito do impacto ainda está por vir? eu É acho isso? sim, né, Denise? Eu acho que muito impacto está por vir, sim. A gente não sabe o tamanho do impacto, né? Hoje fica difícil, né?
você adivinhar, você fazer uma aposta, qual vai ser o novo preço do petróleo, qual vai ser o novo patamar de preço do barril do petróleo. Fica difícil a gente saber essa questão aí do isolamento, da quarentena, dessa questão. Vai durar quanto tempo? A gente vai sair daqui a 15 dias? Ontem o presidente Trump, por exemplo, fez, ontem ou anteontem, não me lembro bem, ele fez 2 anúncios que também ajudou o petróleo a cair muito de preço. Ele falou que a quarentena nos Estados Unidos vai durar até 30 de abril. Né? Lembra que ele falava anteriormente que depois da Páscoa voltava a funcionar. E outra coisa também foi que houve lá infectologistas americanos que trabalham no governo que fizeram uma estatística aí, não é um número fechado, mas uma estatística que assustou o mercado, de que você vai ter aí 100 mil ou 200 mil mortes nos Estados Unidos, entre 100 mil e 200 mil mortes. Né? Então, isso aí assusta muito. Né? Isso mostra que está se falando também, você pega aí relatórios de bancos, etc., que no segundo tri lá nos Estados Unidos a economia pode cair 14%, 15%, 16% e taxa de desemprego chegando a 15%. Então, eu acho que as notícias não vão ser boas. Eu acho que esse ano é um ano perdido, 2020. Eu espero que a partir do segundo semestre a coisa comece a melhorar um pouquinho, mas não vejo assim, vejo, infelizmente, que os resultados da Petrobras, de todas as empresas aí, de todas as petroleiras a nível global, vão ser ruins no primeiro tri e vão ser piores ainda no segundo trimestre desse ano. O Adriano, chegou aqui uma pergunta. Eu estou vendo aqui as perguntas, tá, gente? Já chegaram algumas que eu já passei para o Adriano sem falar aqui no detalhe, porque coincidia com pergunta minha. Mas tem uma pergunta aqui do Rafael. Será que as ações da Petrobras já chegaram no fundo do poço ou é só uma distribuição para cair mais ainda? Olha, é difícil, né? Outra vez, né? A Bolsa hoje ela está se movendo não por razões assim econômicas, olhando a estrutura da empresa, se a empresa tem um balanço saudável, se tem um balanço menos saudável. Então, um ambiente de uma especulação total. Né? Então, não dá para falar se a ação da Petrobras chegou no piso, se vai cair mais. A ação da Petrobras no governo do PT, da Dilma, chegou a $1, né? A ação. Né? Então, agora ainda está longe disso, graças a Deus, mas pode ser que chegue, eu não sei. É muito difícil previsão, não dá para fazer previsão. Eu acho que hoje a gente não tem mais o descontrole no mercado financeiro, no mercado produtivo é de tal ordem, né, que a gente não consegue mais ter condições de fazer previsões serenas e que dê uma boa indicação aí para o investidor. O Rafael está perguntando se vale a pena comprar mais Petrobras. Olha, eu acho que no momento a gente tem que ficar quietinho. O Ebony está perguntando se a Petrobras pode quebrar. Não, a Petrobras não vai quebrar. A Petrobras não vai quebrar e acho que as grandes petroleiras não vão quebrar. A gente está passando por um momento difícil, mas é como o presidente, vou repetir, o Roberto Castelo Branco colocou, ele está adaptando a empresa para viver com barril a $25 e vai conseguir isso. Vai passar. Eu tenho dito, lembro, né, da música do Lulu Santos, né, Denise? Tudo passa, tudo sempre passará. O Adriano, você estava comentando sobre a indústria do petróleo e do gás de xisto nos Estados Unidos. Você acha que as empresas lá vão acabar quebrando por causa dessa briga aí da Arábia Saudita com a Rússia? Ou o governo, você falou que o governo teria que entrar com algumas medidas de apoio. Você acha que elas vão quebrar ou o governo vai ajudar? Denise, eu acho que uma grande parte delas vai fechar sim, entendeu? Eu acho que se o governo americano não tomar alguma atitude, a maioria delas vai quebrar. Entendeu? Não vou dizer 100%, mas a maior parte vai. Agora, eu imagino, talvez, que o próprio presidente Trump, quando ele está aí anunciando que quer entrar em contato com o Putin, quer entrar em contato com os sauditas, chamando que eles enlouqueceram em colocar preço do barril a $20, é uma tentativa de tentar salvar, uma tentativa de salvar as empresas de shale americano. Né? Mas, olha, é muito difícil. Vai ter que fazer igual no Brasil para salvar o etanol. Vai ter que ter política pública, vai ter que criar algum mecanismo. Né? Já está se falando, por exemplo, dos Estados Unidos comprar reservas de shale. Né? Você sabe que todo país ele trabalha com nível de reserva, né? Reserva de barris de óleo. Então, já está se falando aí que o Trump poderia aumentar as reservas americanas através de compra de shale lá dos produtores do Texas. Né? Isso é uma política tradicional. Né? No Brasil, às vezes, na agricultura, se compra estoque para poder o preço não cair, aí guarda o estoque
em algum lugar. Então, seria uma política semelhante que o Trump estaria disposto a fazer, de aumentar o estoque americano através do shale para tentar salvar aí algumas empresas. Mas a situação, volto a dizer, os sauditas e os russos, né, eles estão realmente jogando pesado. Né? Acho que eles fizeram uma aposta agora, acho que principalmente os russos, né, mais que os sauditas, e eles não me parece que eles estão a fim de voltar para trás. O Henrique pergunta, falando em Petrobras a nível global, que em 2020 pode ser já um ano perdido, como enxergar a PetroRio nisso, considerando o hedge no preço do barril a $65 até metade do segundo semestre? Olha, eu acho que, volto a te repetir, não é um privilégio da Petrobras passar por dificuldade. Todas as petroleiras vão passar por dificuldade, e a PetroRio também, entendeu? Então, tem que olhar um pouco mais como é que está a alavancagem da PetroRio, como é que está, que eu acho que a PetroRio tem dívida baixa, então, mas vai sofrer, não tenha dúvida que ela vai ter um processo. Aí ela recentemente comprou alguns campos de petróleo no Brasil, comprou frade da Petrobras dos japoneses, também andou comprando campos daquela empresa que era do Ike Batista, né, que também faz fronteira lá com o campo de polvo que a PetroRio possui. Quer dizer, a empresa está bem estruturada, mas, de qualquer maneira, a gente não sabe, outra vez, o tamanho da crise. Né? Tudo é questão de tamanho de tempo que vai durar, né? Porque o tempo é fundamental, né? Porque o tempo vai comendo as suas gorduras. Né? Entendeu? Então, quem tem menos gordura, por isso também, provavelmente, dependendo dessa questão de quanto tempo fica o barril abaixo de 30 e o tempo que vai durar a crise, outro fenômeno que você vai observar no mercado de óleo e gás vai ser fusão e aquisição. Né? Empresas maiores comprando as menores, isso faz parte desse processo de crise. Né? O Henrique pergunta aqui se seria um bom momento para comprar a Petrobras. O Adriano já respondeu que é melhor ficar quietinho agora, né, Adriano? É Mas a isso. Noêmia pergunta assim, e quem pensa em longo prazo pode comprar a Petrobras? Eu acho que sim. Eu acho que Petrobras é uma empresa que tem reservas de petróleo significativas, que numa situação normal de mercado, o custo do óleo do pré-sal é um custo baixo. Né? Então, a empresa que hoje, né, se continuar dessa maneira, porque no Brasil, a cada 4 anos muda o sócio majoritário da Petrobras. Né? Então, se o sócio majoritário próximo for igual a esse, né, que tem um presidente como o Roberto lá, que está administrando a empresa, olhando para o acionista, não fazendo política de controle da inflação, que vai ajudar a eleição, então você está fazendo a coisa certa, eu acho que, se continuar nessa toada aí, eu diria que a ação da Petrobras é uma bela de uma ação para você ter pensando no futuro. Que ótimo. O Paulo pergunta, com essa crise, como ficam os leilões do pré-sal? Isso é outra ponto de interrogação. Né? Você viu que essa semana o Ministério de Minas e Energia, junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, suspendeu os leilões de energia elétrica. Né? Você ia ter 2 leilões de geração agora no final de abril, e você também ia ter leilões de transmissão, de linhas de transmissão. E o governo fez uma portaria aí, o ministro de Minas e Energia, adiando esses leilões para uma data indeterminada. Né? Então, não se sabe se vai ser no final do ano, no início do ano que vem, vai depender muito da economia. Então, em relação ao petróleo, não se falou nada ainda, mas vamos ver. Eu acho também que vai ser uma decisão, uma escolha de Sofia, né? Porque, dependendo, eu acho, dessa conjuntura, pode ser que o governo resolva adiar os leilões, mas, por enquanto, ainda não foi tomada nenhuma decisão. Eu torço para que ocorra leilão. O Adriano, o Roberto pergunta, com essa crise, as empresas envolvidas com logística, tipo a BR Distribuidora e a Cosan, serão impactadas a médio prazo? Todo mundo na cadeia do óleo, do petróleo, vai ser impactado, né? As distribuidoras também, porque, como a gente falou anteriormente, lembra, o consumo caiu 50% de gasolina e de etanol, né? Então, as vendas da Cosan, através da Raízen, né, e da BR, estão caindo também. Então, essas empresas também vão ter que se estruturar para enfrentar essa crise. Mas são 2 empresas sólidas, né? Então, eu acho que elas vão passar bem, né, por essa crise. Tem uma diferençazinha. A BR é uma empresa que distribui gasolina, diesel, derivados em geral, querosene de aviação, que é um mercado que caiu brutalmente, né? Os aviões não levantam. Né? Eu estava até curiosamente lendo ontem que o market share hoje da Zoom, que a gente está falando aqui pelo Zoom, né? Uhum. Vale hoje
50% a mais que o valor de todas as companhias aéreas americanas, né? Então a gente vê como o mundo está mudando, né? E a Raízen tem uma diferença da BR, porque a Raízen, ela é uma grande produtora de etanol, né? Então, ela tem uma característica diferente. Apesar de que as usinas do Grupo Cosan, elas são usinas que você pode produzir tanto etanol como açúcar, o que dá uma flexibilidade maior para o grupo enfrentar essa crise. Última pergunta, e eu te libero. O Mark diz, tenho Prio e comprei no dito topo. Me salvarei? Sei lá, difícil, né? Eu também gostaria de te dar uma resposta, mas realmente eu não consigo, desculpa. Ô, Marco, então vou fazer o seguinte, vou te convidar para a live que a gente vai ter com o Felipe Vilegas amanhã às 11 da manhã no Instagram e na quinta-feira às 7 da noite aqui no YouTube. Aí o Felipe Vilegas te dá também outro insight sobre a EPRI, o Petrobras e outras ações aí que você tiver na sua carteira. Ô, Adriano, super obrigada, viu? Não, obrigado a você e quando precisar a gente está sempre à disposição. Um grande prazer falar com você. Prazer é todo meu, querido. Obrigada, um beijo para Bom, você. desejo que todos se cuidem e fiquem em casa. Exatamente. Aqui, olha, Adriano, você tá vendo que eu estou no trabalho? Mas 97% da empresa está em casa. Então, tem 3% aqui, eu estou no meio desses 3%. Então, aqui também não tem corona, não. Estamos aqui, quilômetros aqui de distância do outro. Está na hora de ficar em casa e se cuidar. Tá joia, querido. Um beijo para você. Tchau. Não, tchau, tchau. E a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Um beijo para vocês também. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Gente, deixa o like, por favor, tá? E quem não é cliente da Genial, aqui na descrição tem um link para você abrir a sua conta. Um beijo, gente. Tchau, tchau.